Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h46, voltamos com o primeiro jornal desta sexta-feira fria, 6 graus em Botucatu. E sexta-feira é dia da participação do prefeito municipal de Botucatu, Fábio Leite. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Natália, bom dia, amigos da Rádio Prever FM, um prazerzão estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Prefeito, caiu a temperatura e sempre a gente pensa realmente que campanha do agasalho deve chegar, afinal de contas essa é a primeira onda de frio que nós estamos tendo no Brasil, mas eu tenho certeza que o Fundo Social já está se preparando para esse frio que promete, hein, prefeito? Na realidade, a nossa Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Fundo de Solidariedade e com a nossa Guarda Civil Municipal, em paralelo à campanha do agasalho, que esse ano se inicia agora na próxima segunda-feira, dia 2, ela também, esse grupo, né, já iniciou a campanha de inverno, né, aquela ação, aquele projeto de inverno, onde todas as noites, na realidade a partir das 17h30, 18 horas no máximo, as equipes da assistência social e da nossa GCM saem de uma forma ativa, né, rodando pela cidade de Botucatu, acolhendo todas as pessoas em situação vulnerável, em situação de rua. Eu tive essa ação, né, esse projeto, Márcio, ele fica, vamos dizer, meio que preparado, especialmente na assistência social e na Guarda Civil, de tal forma que quando a temperatura baixa, próximo ali dos 16, 15 graus, esse é um acompanhamento que é feito diário durante o ano todo, eles organizam, mobilizam as equipes e saem fazendo os acolhimentos, né? Essa semana, essa queda de temperatura se deu na noite de quarta para quinta-feira, então 2 dias atrás. Essas ações já foram iniciadas. Ontem, para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de acompanhar uma ação como essa. As equipes têm, como eu disse, começado esse acolhimento por volta das 17, 18 horas. Na quarta-feira foram até 2 horas da manhã. Ontem não foi diferente, eu acompanhei as equipes até por volta da 1 hora da manhã, fazendo esse acolhimento dos nossos irmãos, das pessoas que infelizmente têm uma condição de vulnerabilidade, especialmente uma condição de moradia na rua. E um acolhimento muito importante, onde essas pessoas são acolhidas através da estrutura da assistência social, como eu disse, de forma ativa, né? Então há como se fosse um comboio rodando a cidade. As pessoas são acolhidas por esse comboio, têm seus pertences guardados, são levados para o espaço acolhedor, que fica aí na região da Paula Vieira. Ali recebem banho quente, ali recebem alimentação, ali recebem um local digno, um espaço digno para passar a sua noite. E aí essa operação, como eu disse, diariamente ela acontece. Para você ter uma ideia, Márcio, da importância dessa ação, na primeira noite, que foi de quarta para quinta-feira, foram acolhidas 40 pessoas, Márcio. Que coisa. Felizmente, 40 pessoas em situação de rua, mas felizmente 40 pessoas que foram aí acolhidas, foram realmente acalentadas por esse programa, por esse projeto tão sensacional. Mais uma vez eu tive a oportunidade de acompanhar de perto ontem. Peço aqui, aproveitando a audiência de vocês, a seriedade do primeiro jornal, de pedir para o nosso povo, para a nossa população, se encontrarem uma pessoa em situação de rua, especialmente do final do dia para o começo da noite, mais uma vez ali por volta das 17, 18 horas, que liguem na nossa GCM, o número é 153, e indiquem a localização dessa pessoa, dessas pessoas. Esse grupo de trabalho vai fazer esse acolhimento. E em paralelo, nós temos aí já há algumas semanas, capitaneado pelo Fundo Social de Solidariedade, pela primeira-dama do município, a Marcela, minha esposa, uma equipe multifuncional com assistência social, com comunicação, com a própria GCM, com o gabinete do prefeito, enfim, uma série de pessoas envolvidas para o lançamento aí da nossa campanha do agasalho, para a nossa campanha do inverno, que provavelmente esse ano deve levar o nome de Inverno Solidário. Campanha essa que começa na próxima semana, com recolhimento aí de roupas, de agasalhos para todos os tipos de pessoa, para todos os perfis, masculino, feminino, adulto, criança. Uma campanha essa que vai se estender durante o mês de junho e tem o seu desfecho, tem a sua finalização no dia 29 de junho,
com um grande almoço solidário aqui na cidade de Botucatu. Então são as ações que estão sendo desenvolvidas pela prefeitura, de uma forma a nossa contribuição para cuidar dessas pessoas que infelizmente não cabe a nós julgar, vivem uma situação de vulnerabilidade, Márcio. Perfeito, a gente fica feliz porque a gente sabe que Botucatu tradicionalmente é uma cidade bastante solidária e num momento como esse a gente tem certeza que as pessoas, que a população botucatuense realmente vai falar com o coração pensando nessas pessoas que sofrem num momento de queda de temperatura, enfim, isso é muito bom. Ellen? Nós temos uma notícia, na verdade nós demos no começo dessa semana que está havendo, na verdade, várias mudanças de mão em ruas por aí e até por causa de manutenção da Sabesp e tudo mais, algumas ruas estão interditadas e nós temos um áudio aqui de um ouvinte, é o Desidério, que está perguntando justamente sobre um trecho da cidade. Eu vou colocar aqui para o prefeito ouvir. Oi, bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta para o Fábio Leite sobre o trevo que sai ali da Embraer, né? Que desce vindo ali da Embraer, do hospital, e vai para o fórum. As pessoas têm que ir até o trevo do shopping, né? Para voltar lá para trás, para ir pro fórum. Gostaria de saber se tem alguma medida que vai resolver ali aquele pedacinho do trevo ali que o pessoal tem que catar Castelo e ir até o trevo do shopping para voltar para trás. Prefeito. Bom dia, obrigado pela pergunta. Se eu entendi o trecho que ele está colocando, é importante a gente dividir a resposta em partes. Eu imagino que ele esteja se referindo, Márcio e Ellen, as obras que acontecem na Castelinho, que se iniciaram aí alguns meses atrás, no final do ano de 2024. Se for esse trecho que eu estou reconhecendo, e vou comentar outros na sequência, essa é uma obra que tem previsão de término total, que são essas marginais da Castelinho, no mês de setembro de 2025. Isso não significa que esse acesso que o senhor falou, que não consegue, que não permite, né, da saída da cidade chegar a Marechal Rondon, esses acessos eles vão ser liberados antes. Ontem passei por lá também, próximo à hora do almoço, a pavimentação está bastante avançada, eles entram agora com a parte de sinalização, mas a conclusão de toda essa obra, de todo esse equipamento que está sendo montado ali, as marginais da Castelinho, tanto o sentido Botucatu-Castelo Branco, quanto Castelo Branco-Botucatu, a conclusão oficial e final de toda essa obra é setembro de 2025, uma obra essa que provavelmente vai ser entregue de forma antecipada, mas esses acessos, se eu entendi bem o que o senhor colocou, eles devem ser liberados antes. Portanto, o ensejo, a gente tem algumas interdições que estão acontecendo na cidade, por conta de obras da Sabesp, por conta especialmente da ampliação e da manutenção da nossa rede. Essas interdições ou essas mudanças de rua, de mão, elas são pontuais e sempre sinalizadas com antecedência. Inclusive nesse final de semana ou no próximo, mas eu acredito que seja nesse domingo, a gente terá uma interdição bastante importante ali num trecho da na Floriano Peixoto, que também vai ser sinalizado, também vai ser orientado. E de forma, vamos dizer, em fase de teste, ali também nas proximidades da Castelinho, ali naquela rotatória de entrada da cidade, que fica entre o supermercado Confiança e a varejista Avan, a gente começa agora no dia 15 de junho, daqui 2 semanas, um teste ali que vai durar 2 semanas em relação à organização do trânsito daquela região. Essa sinalização vai ser feita com antecedência, a indicação das mãos que vão ser alteradas vai ser feita com antecedência, mas esse é um teste que vai ser feito ali de trânsito, mais uma vez, por 15 dias, que se funcionar no sentido como a gente imagina, junto à Semutran, ele passa daí a ser uma mudança definitiva. E a gente tem outra situação de teste também de trânsito que começa no dia 30 de junho, então no final do mês de junho, que é ali na Avenida Universitária, na entrada nova do Lajeado, vamos chamar assim, para organizar aquela situação entre pedestres e ciclistas que tem naquele espaço, naquele local tão importante para a cidade de realização, né, de desenvolvimento de atividades físicas. Então, o que a gente tem, se o senhor se referiu a essa obra da Castelinho, a data final dela é setembro desse ano, mas a gente acredita, tanto eu
quanto às equipes da infraestrutura, que é uma obra que vai ser antecipada. O acesso, aquela primeira alça de acesso à Rondon, ela deve ser liberada aí nas próximas semanas. Essas interdições pontuais pela Sabesp acontecem normalmente num prazo de 24 horas, e ali na entrada da cidade, a gente tem ali naquela grande rotatória um teste que começa no dia 15 de junho, leva 2 semanas para a gente tentar reorganizar o trânsito naquela região. Prefeito, a semana começou quente, né? Inclusive nós tivemos a sua participação na segunda-feira aqui no Primeiro Jornal, excepcionalmente, né? Com relação a o reajuste dos servidores públicos municipais, a sessão extraordinária na Câmara, pedido de vista, nova sessão, enfim. A semana começou quente, mas como é que está terminando, prefeito, nesse sentido? Márcio, uma semana muito importante para nós, né, do Executivo, do Legislativo botucatuense, especialmente para o servidor público municipal. E eu reforço aquilo que falei na segunda-feira, naquela inserção extraordinária que fizemos junto à Prever FM, né? Uma notícia extraordinariamente positiva para o funcionalismo público municipal, que foi a definição, né, a aprovação do projeto de lei que determinou o reajuste nesse ano de 2025 na nossa data base, né? Como eu disse naquela entrevista, pela primeira vez na história de 170 anos de Botucatu, as relações, as tratativas com o nosso sindicato, que representa a categoria, o CISPUMB, eu ofereci como executivo, como prefeito da cidade, 4 opções para serem escolhidas e encaminhei para a Câmara Municipal aquela opção que foi a mais votada na última assembleia que aconteceu, e opção essa que confere ao funcionalismo público de Botucatu o reajuste de 8%, Márcio. Repito aqui, 8%. Então, é uma condição bastante desafiadora do ponto de vista de orçamento, mas que com muita responsabilidade a gente conseguiu oferecer ao servidor público municipal. Nessa condição, para você ter uma ideia, Márcio, Ellen, Natália, o funcionalismo público de Botucatu, além da reposição integral da inflação, que é de 5,91% nos últimos 14 meses, período esse que eu precisava fazer a reposição, tinha interesse de fazer a reposição, nós ainda conferimos a mais, além da reposição da inflação, mais de 2% de ganho real. Eu tenho dito nas entrevistas, segunda-feira não foi diferente, mas com vocês, eu tenho deixado uma consulta, né, uma sugestão a todas as pessoas que nos acompanham, pesquisem em empresas privadas, pesquisem em outros municípios de todo o estado de São Paulo e identifiquem situações onde o aumento foi de 8%. Um aumento, de novo, que serve para representar, para demonstrar a importância do funcionalismo público. Esse, sem dúvida nenhuma, foi dos maiores ganhos reais da história de Botucatu, e eu tive a oportunidade de poder oferecer, de poder fazer esse projeto de lei. Tenho certeza que a imensa maioria dos servidores públicos municipais compreendeu e se sente agradecida por essa ação que foi feita pelo Executivo e pelo Legislativo botucatuense. Infelizmente, alguns poucos, graças a Deus, poucos cidadãos de Botucatu tentaram aproveitar essa oportunidade para transformar um momento tão importante num momento político, mas com o apoio da Câmara foi possível a gente conceder ao funcionalismo esse aumento de 8%. Só para dar uma referência para vocês, o estado de São Paulo tem aí as suas negociações numa data muito parecida com a nossa e está conferindo ao funcionalismo público do estado 5% de aumento. Botucatu tem mais de 50% a mais de concessão aí nesse dissídio. Importante também que as pessoas que nos acompanhem saibam e tenham aqui meu compromisso de que nesses 4 anos que estarei à frente da prefeitura, a gente vai tomar muito cuidado, vai ter muita responsabilidade com o orçamento municipal, Márcio. Há um passado não muito distante, a prefeitura de Botucatu, por conta de ter se despreocupado com a gestão orçamentária, com a austeridade, pagava o salário dos servidores de forma parcelada, porque não tinha recurso em conta, atrasava a pagamento de fornecedores, e isso a gente não vai permitir que aconteça em Botucatu. Então, de uma forma muito responsável, combinando a preocupação, a responsabilidade com o orçamento público municipal, que todos os serviços continuem sendo aplicados, mas também o reconhecimento ao servidor público municipal. A gente, graças a Deus, nesse ano conseguiu conferir ao funcionalismo público um aumento de 8%,
o que representa aí mais uma vez um ganho acima de inflação de mais de 2%. E talvez seja o maior aumento do estado de São Paulo, e vamos acompanhando aí as próximas ações para ver se a gente identifica alguma outra localidade que tenha sido, no melhor sentido da palavra, tão agressiva, tão desprendida com o orçamento dos servidores como foi Botucatu. O que a gente lamenta só nessa história toda, prefeito, é realmente, hoje em dia, com rede social, a coisa muito instantânea, né? Foi quando a maioria da galeria da Câmara foi tomada por servidores públicos municipais, né? Que acabaram se manifestando, gritando, e também a presidência da Câmara não teve a atitude que a gente imaginava de mandar o povo calar a boca, que eu acho que o povo tem que se comportar, mas também a presidência da Câmara, enfim, foi um momento difícil com relação a um assunto bastante polêmico, e a gente espera que todo mundo agora, que baixou um pouco a poeira e tal e tudo mais, que tudo fique a contento, né, prefeito? Exatamente, Márcio. Antes de mais nada, aí que você vê a importância, né, de uma imprensa séria, de jornais como vocês, o primeiro jornal da Prever FM, né, para trazerem a realidade para o povo de Botucatu, para nossa terra, da versão, né, da verdade dos fatos, e é importante que isso seja feito sem paixão e principalmente sem viés político, né? Essa é uma discussão, essa é uma ação, esse é um momento onde não cabe a política, né? Esse é um momento onde cabe realmente a responsabilidade orçamentária, onde cabe o respeito ao servidor público municipal, e é dessa forma como foi conduzida, infelizmente, uma sessão um pouco mais tumultuada na noite de segunda-feira, infelizmente uma sessão onde algumas pessoas se exaltaram, mas tenho certeza que todos, sem exceção, e falo aqui em nome do presidente da Câmara, porque estive com ele logo no dia seguinte, de que os reparos necessários aí para um deslize estão sendo feitos, e essa não é a imagem, essa não é a forma como o Legislativo botucatuense, aqui me atrevo a falar em nome da Câmara Municipal de Botucatu, desenvolve um trabalho extraordinariamente parceiro da cidade, parceiro do Executivo, com seus servidores, com seus vereadores, pessoas muito sérias, na sua imensa maioria, e que vem fazendo um trabalho muito bonito em Botucatu há muito tempo, e a gente sabe que às vezes a temperatura sobe, sabe que às vezes algumas palavras são mal colocadas, mas tenho certeza de que os reparos estão sendo feitos, os pedidos de desculpa estão sendo feitos, e situações como essa sempre terão daqui para frente a cidade como maior interesse, e não interesses individuais ou deslizes individuais. Então tenho certeza que a gente sabe e continua seguindo aí um bom caminho, Márcio. Prefeito, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, e na segunda-feira a gente vai dar ampla divulgação com relação ao início da campanha do agasalho, e até a semana que vem, prefeito. Eu que agradeço, mas se você me permite mais uma vez, usando aqui a oportunidade nos microfones da nossa Rádio Prever FM, do primeiro jornal, convidar a nossa população, se eventualmente identificarem algum morador, alguma pessoa, algum ser humano em situação de rua, que liguem para 153, especialmente no final do dia, no começo da noite, para que as equipes de assistência social e da nossa GCM façam esse acolhimento. Para você ter uma ideia, Márcio, esses moradores que inclusive são acompanhados dos seus pets, né, são acompanhados dos seus cachorros, dos seus gatos, inclusive os cachorros e gatos também são acolhidos, também são colocados aí nesse cuidado que é feito nessas noites frias de Botucatu. Número 153, pode ser feita essa identificação. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para você, Márcio, Ellen, Natália, aos nossos ouvintes da Prever FM. Tenham um ótimo dia, um abençoado final de semana. Um abraço, prefeito, obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.